Graças a Deus. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos contentes, estamos felizes de estar na casa do Senhor. E eu mais ainda de poder estar mais uma vez aqui, visitando os amados irmãos aqui de Itajaí. E é sempre um privilégio para mim poder rever os amados irmãos, que eu os tenho aqui como parte da minha família. As primícias de Cristo aqui dessa cidade. Eu tenho certeza que eu estou vendo o melhor povo dessa região, o melhor povo da cidade está aqui, nesta casa. Por quê? Porque você é peculiar. Você é um filho eleito de Deus, predestinado, ordenado para a vida. Amém? Estou muito contente de estar aqui com o pastor Walter, com o irmão Arantes, e esse ministério aqui eu sei que é um ministério cuidadoso com a palavra, cuidadoso com esta mensagem. Como até o próprio irmão Brian disse, eu compartilhei isso esses dias ali em São José, né? O irmão Brian disse para mim algum tempo atrás que o irmão Brian tem um grande respeito, uma grande admiração pelo pastor Walter, por ele ser um homem que ele conhece, que ele sabe que é um homem que está equilibrado, ele tem um equilíbrio com a doutrina e com a palavra do Senhor. Então, ele até disse, olha, mande saudações para o pastor Walter e diga a ele que estou com muitas saudades. Pastor, irmão Brian tem um desejo de poder logo estar aqui e quando surgir uma oportunidade, sei que será de Deus e ele estará aqui conosco. É um tempo difícil que estamos vivendo, o povo está com sede, está com fome e não é em qualquer lugar que você recebe hoje o pão da vida. Então, eu quero aqui tratar apenas de alguns temas que nós já estamos ministrando. O irmão Brian, no seu tabernáculo lá em Ohio, está ministrando atualmente uma série de estudos baseados no sermão do irmão Branham chamado Ao Nascer do Sol. É o que ele faz exatamente o que o irmão Liveio fazia, né? Porque foi o que o irmão Branham disse para o Liveio fazer. Pega as minhas mensagens, parta ela em pedaços e dá para o povo. Para eles entenderem exatamente o que o profeta ensinou. É isso que o irmão Liveio fez. Ele seguiu à risca essa ordenança, essa comissão que o profeta lhe deu. Então, às vezes, o irmão Liveio ficava ali meses com uma única mensagem do irmão Branham. Ele pegava o parágrafo, lia e comentava. Às vezes, no outro culto, ficava com o mesmo parágrafo e lia mais uma outra coisa e mais escrituras da Bíblia. E nós temos aí o nosso irmão Brian, que é um discípulo associado do irmão Liveio, fazendo exatamente a mesma coisa. Ele terminou um estudo da série O Sinal e agora está começando com esta série. Ele está tratando de muitas coisas ali, nas quais nós também estamos trazendo algo para a igreja e junto com alguma outra coisa que o Senhor também nos mostra. Então nós vamos fazer aqui algo parecido, nós vamos aqui tratar de algumas coisas que nós já tratamos em outras ocasiões, apenas para compartilhar com a igreja aqui de Itajaí do que está sendo tratado e ministrado. Está bem? É um estudo longo, mas como eu tenho feito, eu não tenho lido tudo, né? Para não cansar a audiência, mas que Deus nos ajude para pelo menos passar algo que possa ser substancial e que ajude a igreja a ser edificada e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, por favor, agora se coloque de pé e vamos ler todos juntos a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 18. Romanos, capítulo 4, verso 18. Nós ministramos a mensagem do William Branham, sempre lendo parágrafos e fazendo alguns comentários, e sempre para onde eu vou, é sempre exatamente dessa mesma maneira que eu procedo. Esse é o meu método de evangelismo, é dessa maneira que eu prego a mensagem. Eu não prego de outra maneira, é dessa maneira. Eu prego lendo sermões do irmão Branham, parágrafos, muitos deles de sermões não traduzidos, porque nós fazemos uma pesquisa dos sermões em inglês, e ali lemos e comentamos. Por que você faz isso, irmão Jorge? Para que a audiência entenda que nós não estamos aqui tratando daquilo que nós pensamos, mas daquilo que William Branham pensou, que é o que nos importa e que é o que nos interessa.
como aquele congressista William Upshaw, que quando foi curado, depois que o irmão Branham revelou que Deus lhe deu a cura divina para se livrar de suas muletas, um homem que estava andando com auxílio de muletas por 60 e poucos anos, quando ele recebeu do irmão Branham a revelação de que ele seria curado, ele disse, bom, eu vou crer nisso porque Branham conhece a mente de Deus. Então, nós temos que tratar das coisas que o irmão Branham falou, não do que um homem falou, um outro mensageiro, não. O que nos interessa é que ele falou, porque ele tinha a mente de Deus. Ele disse, os meus pensamentos, ele disse para Livei, os meus pensamentos são os pensamentos de Deus. Amém. Então, é isso que eu faço, queridos. Eu leio parágrafos e comento. Amém? Amém? Todos acharam Romanos 4:18? Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Diga graças a Deus. Curva a tua fronte agora, vamos falar com o Pai. Amado Pai Celestial, Deus amoroso, é muito gratificante, Senhor, estarmos aqui reunidos nesse momento em que estamos prontos agora para ouvir a Tua Palavra, depois de termos entoado os cânticos de louvor, de agradecimento a Ti. Sim, Senhor, porque somos gratos por tudo que Tu tens feito em nós, por tudo que somos. Porque tudo que somos, somos pela Tua graça. É o que a Tua Palavra nos ensina. Nós cremos e sabemos que é verdade, porque somos fracos, somos inúteis, somos indignos, mas Tu tens nos ajudado. E mesmo através da nossa pequenez, Tu tens se voltado a Tua atenção para nós. O que somos, o que fizemos para isso, Senhor? Isso é um mistério ainda para nós, mas a Tua Palavra diz que Tu nos ama e nós cremos nisso, porque Tu tens demonstrado o Teu amor para conosco. Agora, Senhor, mais uma vez pedimos um gesto a mais do Teu amor, falando com cada vida que está aqui. Ajude-nos, Senhor, que o Teu Santo Espírito encontre a liberdade que Ele precisa para falar aos nossos corações, para nos dar o Teu entendimento e para que depois que sairmos daqui, podemos nos regozijar e sentir a Tua presença e levar esta presença para os nossos lares, para o nosso local de trabalho, para onde quer que os Teus filhos forem. Esse é o nosso desejo, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome amoroso do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que há um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido Ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Graças a Deus. Nós temos estudado há alguns dias, semanas, como eu disse, algo que o irmão Brian também tem trazido lá nos seus estudos, de que nós somos a semente de Deus. Amém? E assim como a semente natural da vida botânica, assim é a semente de Deus, a eleição de Deus. Porque cada semente, ela deve produzir segundo a sua espécie, até como diz lá em Gênesis. E da mesma maneira como a luz do sol dá vida à semente que foi cultivada naquela estação, da mesma maneira, a luz da palavra tem trazido vida a cada semente predestinada de Deus que tem sido plantado neste mundo e vindo a este mundo no seu tempo oportuno. Para cada estação, Deus tem se manifestado de uma forma especial ao longo das eras da igreja. Essas eras eram como estação, é assim como o Bano explicava. E ali dentro daquela estação uma semente era plantada, uma vida pré-ordenada para aquele tempo específico. Para a era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, subsequentemente até a última era, que é a era que estamos agora. Nesta era, assim como nas outras, também tem que haver, neste dia, uma semente de Deus, plantada por Ele mesmo, cultivada por Ele mesmo nessa terra. E para que essa semente germine, amadureça, cresça,
Como Umbanda gostava de usar a figura do grão de trigo, não é isto? Que era guardado pela casca até que ele amadurecesse ao ponto de que a casca não tivesse mais necessidade. Para que este grão amadurecesse nesse dia, Deus teve que, como nas outras estações, nas outras eras, derramar para nós, para esse grão, para essa semente, uma luz, uma quantidade certa de luz, na atmosfera certa. É assim que ele ensinava, para que o grão, então, nesse tempo amadurecesse. Tem que ser o tipo certo de luz. Não pode ser um tipo menor ou um tipo maior. Ele fala em alguns sermões, se você colocar um grão de trigo para crescer em pleno verão, que lá nos Estados Unidos é em agosto, o sol quente do verão vai matar o grão. Tem que ser com a dimensão certa, ou seja, com o tempo certo, e tem que ser na estação certa e na quantidade certa, de luminosidade certa, para que o grão vingue, produza. Imagine, por exemplo, vamos trazer para o espiritual aqui, imagine como que seria se nos dias de Wesley fosse pregada a mensagem de Lembrana. Era correspondente ao que uma banda falava, seria aquele sol quente do verão lá, mataria o grão, ninguém suportaria. Pois nem os pentecostais dessa era suportam a mensagem desse dia. Por que isso? Porque esta luz, ela só vai trazer vida para aquela semente que foi plantada com a germe de vida dentro dela. Então, quando ela recebe essa porção de luz que foi para ela, então ela vai dar testemunho, ela vai glorificar a Deus. Porque para cada estação há uma semente certa. E há uma dose, digamos assim, de uma luz certa para que aquela mensagem chegue e ela dê ouvidos e testemunhe e frutifique para Deus. É assim, irmão Branham está tratando disso nessa série que ele está ministrando. Então veja, em todas as eras tem acontecido isso. Para cada era há uma semente predestinada e Deus dá para essa semente predestinada uma mensagem predestinada para aquele tempo oportuno para que ela vingue, que ela produza. Então existe para cada tempo oportuno um povo predestinado por Deus para nascer e ouvir a mensagem, que também é uma mensagem predestinada. Quando o último eleito de Deus ouvir a mensagem, então o corpo de Cristo será completado, a ceifa acontece e a igreja é arrebatada. Amém? Agora, de acordo com a Bíblia, de acordo com a mensagem, com o ensino do irmão Branham, uma semente que é um filho de Deus, ele, na verdade, ele sempre será um filho de Deus. Você não se torna um filho. Aqui essa semente predestinada que vem em cada estação, em cada era da igreja, eles não se tornam filhos. Cada semente que veio e que está compondo a noiva, eles não se tornaram filhos. No ensino do irmão Branham, eles já nasceram filhos. É uma semente dele. É uma semente ordenada ou pré-ordenada que foi pré-conhecida por Deus. Agora, por que isto? Por que isso? Porque nessa semente, esse filho, quando vem à terra, ele já vem com algumas qualificações. Essa semente já vem com uma certa genética, mas é uma genética muito especial. É uma genética divina, é a genética de Deus. Umbanda falou em uma mensagem que o seu filho primogênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tinha os genes de seu pai, Deus. Agora, assim como o filho primogênito tinha esses genes, toda a filiação, todos nós que somos filhos deste Cristo, que é o nosso irmão mais velho, tem que ter o mesmo caráter, a mesma qualificação, as mesmas características, o mesmo genoma, o mesmo DNA, o mesmo RNA, ou seja, os mesmos genes de Cristo e que Deus tem. É os mesmos genes. Você já tem que nascer com isto. Umbanda diz que você tem que nascer com os genes de Deus. Então você já está entendendo. Se você já tem que nascer com isso, pode você vir e produzir isso? Não. Se você nasceu com isso, então você é um eleito. Você é a semente. Você vai ouvir a mensagem, você vai frutificar, você vai amadurecer. Mas ao menos que ele seja alguém que veio a este mundo com essa genética de Deus, ele não pode efetuar isto. Ele não pode crescer, não pode vivificar, não pode vir ao amadurecimento. Então eu quero ler aqui algo onde Umbanda vai falar sobre isso. Mensagem, coisas que hão de ser. Agora, a única maneira pela qual você pode ser um filho ou filha de Deus, você tem que ter a vida eterna. E há somente uma forma de vida eterna. E esta é a vida de Deus. Somente uma forma de vida eterna. Esta era Deus. Tem que haver um filho de Deus. Você sempre teve que estar nele. Os genes de sua vida tem que estar em você. Se você é um eleito, você já tem que vir com isto.
A vida espiritual nesta noite estava em Deus o Pai antes mesmo de haver uma molécula, vê? E você não é nada a não ser uma manifestação dos genes da vida que estava em Deus como um filho de Deus. Então cada filho de Deus aqui está manifestando os genes de Deus. Oxalá se nós pudermos compreender a profundidade disto. Eu não estou falando da genética dos nossos pais, nossos avós que nós levamos. Estou falando, o Umbanda está falando da genética do Pai Celestial, do nosso Deus. Agora, você está expressado. Depois que a palavra de Deus, que a sua palavra, entrou em você para iluminar esta era. Veja, você só é despertado como um filho após receber a mensagem desta era. Você já nasceu filho. Mas você nunca vai atuar como filho se você não receber a mensagem que vai despertar em você a luz, a vida como um filho de Deus possui e tem. Depois ele continua. Você é a expressão da vida de Deus em você, porque você é um filho ou uma filha de Deus. Portanto, você captou o que eu quero dizer? Vê? Você está agora feito. Você está sentado nesta igreja esta noite, ou nesta tarde. Porque o seu dever é expressar Deus a esta nação, ou a esta cidade onde você está, e para estas pessoas e a esta vizinhança, onde você se associa, onde você for, onde você vive, onde você mora, onde você trabalha, você está ali para manifestar Deus. Ou antes, Deus se manifesta através de você. Seja onde for que você estiver, Deus sabia que você estaria ali. Porque você tem que ser um de seus genes ou seus atributos. Você é gene de Deus. Você é atributo de Deus. Você teve que ser. Se você possui a vida eterna, então isto sempre foi vida eterna. E Deus, antes que houvesse uma fundação do mundo, sabia que você estaria aqui. Sabia. E quando a palavra ou a água e a lavagem da água da palavra caiu sobre você, você foi expressado através de um ser. Agora você tem companheirismo com seu Pai, mediante a palavra. Deus, exatamente como você tem com seu Pai terreno, vê? Vocês são cidadãos do Rei. Eu e você aqui, nós somos cidadãos do Rei. Não cidadãos, mas vocês são filhos. Filhos e filhas do Deus vivo, se é que a vida eterna habita em você. Agora, então, se assim foi, Jesus foi a plenitude de Deus manifesta. Ele era a plenitude corporal de Deus. Portanto, quando ele veio à terra e foi manifestado em carne, então você estava aqui com ele porque ele era a palavra. Umbanda gostava muito de dizer, quando Cristo foi levado para o madeiro, eu fui levado junto com ele. Quando Cristo foi levado ao sepulcro, foi sepultado, eu fui sepultado lá naquele sepulcro junto com ele. Mas quando aquele mesmo Cristo ressuscitou no terceiro dia, eu também fui ressuscitado lá junto com ele. Porque isso, por causa das características, por causa da filiação, por causa da genética, os mesmos genes que estavam lá no madeiro, no sepulcro, que depois ressuscitou, são os mesmos genes do Pai, que são os mesmos que têm que estar em mim, você, na noiva, na igreja de Jesus Cristo. Então, quando Cristo estava lá, você estava lá com ele. É a mesma coisa. Essa é a tua identificação, porque você tem que ter a mesma natureza de Deus, você tem que ter os mesmos atributos do Pai, que é aquilo que, como eu disse, as qualificações. Porque veja, você para ser uma semente, para você ser um filho, você tem que ter qualificações. Você tem que ter em você algumas características. Eu quero trabalhar aqui com alguma coisa baseada no que o Umbanda nos disse. Nós somos então o quê? Genes e atributos de Deus, expressados. É a palavra de Deus, expressada, falada. Deus falou a palavra e você veio aqui, à existência. Assim como ele disse, haja luz e a luz veio à existência, cada um de nós aqui somos Deus, somos uma parte da sua palavra. Somos uma parte de Deus, porque somos os atributos, temos em nós aquilo que o profeta disse, a vida eterna, que não tem começo e não tem princípio, não tem fim. Agora, Umbanda disse que cada filho de Deus, ele vem à terra, mas ele depois precisa ser renascido, ele precisa ser transformado para que ele possa então amadurecer e dar testemunho da sua própria natureza identificada com o seu Pai. Porque cada semente vai dar frutos, vai gerar conforme a sua espécie.
No livro das Eras, Mombrana disse o seguinte: nós não nos tornamos semente pelo renascimento. Foi o que eu disse. Você não se torna um filho quando você um dia faz uma confissão de fé em alguma igreja, aceita um credo, ou começa a decorar uma doutrina teológica, nada disso. Você não se tornou filho de Deus, semente de Deus, quando você se tornou associado a alguma igreja ou algum tabernáculo. Não. Nós éramos semente e, portanto, renascemos porque somente os eleitos podem renascer. Você foi eleito para nascer de novo, você foi eleito para dar testemunho desta vida. A razão pela qual podemos ser vivificados é porque éramos semente. No que não é semente, não há nada para vivificar. Ele pode estar ali anos e anos e anos e anos numa igreja, numa denominação, onde ele estiver. Mas se ele não foi uma semente, se ele já não foi plantado nessa terra com essa genética de Deus, ele pode ficar todo o tempo que ele possuir, todo o tempo que ele conseguir aguentar, criando para si uma vida religiosa. Isso não vai vivificar sua vida. Como estudamos agora, acho que foi ontem, você não se torna cristão assim, para ter sido numa igreja, não. Não é isto. Ou você nasceu com essa genética. Eu quero ler aqui rapidamente algo que o irmão Brian comentou nesses estudos que ele está ministrando, nessa série Ao Nascer do Sol. O irmão Brian disse aqui o seguinte: existem pessoas que passaram aproximadamente 30 ou 40 anos na mensagem e ainda assim nunca houve qualquer vivificação em suas vidas. Estão ali anos e anos e nada aconteceu. Mas tiveram a sua vida religiosa, né? Elas podem falar sobre a mensagem e até mesmo saber muitos termos identificados com relação à mensagem. Ele pode dizer: eu conheço a doutrina, eu conheço a semente da serpente, eu conheço isso, eu conheço aquilo. Mas elas nunca conseguiram ir além de apenas serem boas pessoas indo à igreja. Porém, a semente de Deus, a sua semente real, possui a vida de Deus neles, porque tem o gene de Deus neles. E quando a luz da palavra atinge essa semente, a palavra inadulterada, na medida certa, para criar a atmosfera certa, ela começa a se manifestar simplesmente o que a vida tem dentro dela, porque ele já nasceu com algo ali para frutificar, não é isto? E portanto a própria vida de Deus que se manifesta na semente faz isso porque a luz tem vivificado isso, a vida. E essa manifestação da vida é uma demonstração de que a semente foi de fato ordenada para ser vivificada pela luz. Cada um vai dar o testemunho daquilo que é próprio seu, da sua natureza. Então toda semente eleita de Deus, ou todos os que levam consigo os seus genes, deve dar testemunho da palavra no seu tempo oportuno. Por que isso? Porque os filhos de Deus, Jesus disse, ele comparou como ovelhas. Nós somos suas ovelhas. Deixa eu continuar lendo ainda o que o Mambana disse mais nessa mensagem. Isso aqui é o livro das Eras, na página 129. Ele agora vai mencionar as ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, que é a palavra, e elas me seguem. Você sempre foi uma ovelha, sim. Mambana diz que é impossível o joio se converter em trigo e trigo se converter em joio. Uma vez trigo, trigo para sempre, uma vez joio, joio para sempre. Você nunca foi um porco ou um cachorro transformado numa ovelha, não. Você já tem que nascer com a genética certa de Deus. Se não nasceu, pode ficar 30, 40 anos, como diz o irmão Brian, nunca vai vivificar, porque não há nada em si para ser vivificado. Depois ele diz: assim como estávamos nos pensamentos de Deus, e então fomos expressos na carne, tinha que chegar um dia, quando ouviríamos a sua voz, que é a palavra. E ao ouvir essa voz, tomamos consciência de nosso Pai nos chamando, e reconhecemos que somos os filhos de Deus. Ouvimos sua voz e clamamos como fez o filho pródigo: salva-me, ó meu Pai, estou retornando a ti. É isso que cada um de nós fizemos. Então veja, Jesus, ele está batendo hoje nas portas, como disse Mambana, nas igrejas, e dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com eles, eles comigo. Agora, como que alguém... Ele disse: as minhas ovelhas que ouvem a minha voz e me seguem, porque tem a mesma genética que eu tenho, que meu pai me deu. Então aqueles que nasceram, são ordenados para esse tempo, para ouvir a luz deste dia, eles vão ouvir e vão testificar, eles vão abrir a porta e vão testemunhar. Amém. Então veja,
Como eu disse, nós não nascemos para nos tornar depois filhos, nós já nascemos como filhos. O que acontece é que nós precisamos ser, como a Giovana chamava, a palavra de Deus, ser estabelecidos. A semente de Deus, quando vem à terra, em um dado momento ela tem o testemunho do que ela é, e então quando ela faz isso, ela é de fato estabelecida como filha. Ela precisa passar por isso. Nós tomamos conhecimento da nossa filiação, os avós pai e correspondemos a isso. E o Mombrana disse que a palavra que nós recebemos para esse dia, assim como foi para cada era, para cada estação, ela gerou em nós uma novidade de vida. E o Mombrana chamava essa palavra, ele chamava de a pedra de coroa. A pedra de coroa que é colocado sobre a igreja, sobre a noiva. Ele está aperfeiçoando uma noiva para desposá-la no tempo de Cristo. E quando os eleitos recebem essa palavra, essa pedra de coroa, eles então são de fato estabelecidos como filhos de Deus. Amém? Eu estou construindo aqui alguns pensamentos para você entender. Deixa eu ler isso do livro das Eras, na página 130. Agora vem nossa triunfal pedra de coroa, no batismo do Espírito Santo. Gálatas 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aí está. Jesus Cristo veio, morreu na cruz e realizou a redenção, restaurando ao dono original por meio de compra ou pagando o preço. E deste modo nos estabeleceu como filhos. Ele não nos fez filhos, porque já éramos filhos, mas Ele nos estabeleceu como filhos. Por isso que eu sempre vou insistir nisso. Onde que alguém pode entrar nessa mensagem com a Bíblia com o livre-arbítrio? Eu decido hoje ser um filho, com o livre-arbítrio que dá poder a você para isso. Não, ou você já nasceu com isso, ou você não nasceu. O livre-arbítrio não te dá poder para mudar. O profeta aqui disse, é impossível um cachorro se converter em ovelha e vice-versa. Não pode. Você não tem poder. É Deus que tem poder para fazer isso em você. Pois enquanto estávamos no mundo, na carne, não podíamos ser reconhecidos como seus filhos, nós éramos mantidos cativos pelo diabo. Veja, nós sempre fomos trigo, mas como estávamos misturados ao joio, nós tínhamos a parede de joio, porque isso é parecido com trigo, não é? Então, enquanto estávamos misturados com o joio, agíamos como joio, falávamos como joio, pensávamos como joio, atuávamos como joio, íamos para os mesmos lugares onde o joio ia, embora nós éramos trigo. Tudo que nós precisávamos é que aquela luz do Espírito Santo chegasse a mim e a você, para que nós soubéssemos qual era a nossa verdadeira natureza. E quando confessamos essa luz, então, o profeta que diz, somos estabelecidos como filhos, não feitos porque nós já nascemos. Nós já temos que ter os seus genes. Você está entendendo isso? Então veja, Mombrana ele vai dizer para você, eu quero ler aqui uns parágrafos, onde ele diz que nós somos a semente de Deus e temos os genes de Deus, porque nós somos uma parte de Deus. Isso tem que ser óbvio, não é isso? Porque se nós somos gerados pela palavra, e nós temos os genes de Deus, que é a palavra, então nós temos que ter os genes da palavra. Nós temos que ser parte da palavra, nós temos que ser parte de Deus. Se somos parte de Deus, eu quero perguntar para você, pode um filho de Deus se perder? Não pode. Poderia Deus jogar uma parte de si mesmo no inferno? Pode. Todos os eleitos que são parte de Deus terão que ser salvos. Todos. Deixa eu ler algo que o Mombrana diz aqui. Não te estribe no teu próprio entendimento. Se você estava no pré-conhecimento de Deus, então você está se tornando uma parte de Deus. E a única maneira pela qual você pode ser um filho de Deus ou uma filha de Deus é que você tinha que ser uma parte de Deus. E Deus não é completo sem você. Consegue entender isso? É por isso que eu disse, já me antecipei. Ele não pode julgar nenhum filho seu no inferno, porque ele ficaria incompleto, você é uma parte dele. E Deus, Ele quer ser completo comigo, Ele quer ser completo com você. Por isso que Ele tem que salvar você, por isso que Ele tem que abençoar você, por isso que Ele tem que curar você. Ele tem que dar a você todas as bênçãos redentoras do Calvário para que você seja como Ele e seja de fato alguém que dê testemunho da sua vida aqui. Porque Ele quer que você aqui seja Ele mesmo expressado e manifestado. Tem que ser, isso mesmo,
Porque existe somente um recurso de vida eterna. E esse é Deus, e somente Ele tem a vida eterna, vê? Agora, você era uma parte dele, de tal maneira que você era um atributo, ou em seu pensamento no começo. Você estava na mente de Deus. Você é pensamento de Deus. Meu irmão Banda diz que os pensamentos de Deus são eternos. Por isso que você tem a vida eterna. Amém. Isso, porque Ele pensou sobre você no princípio, e isto dá aquele pequeno puxão na direção dele, porque você é eleito dele, porque você é um pensamento dele, e vê este mundo, quando você ouve a mensagem que realmente vindica a tua natureza, o profeta diz como um puxão. Você se sentiu atraído, e quando você é atraído por isso, nada pode te afastar disso. Pode o diabo se levantar com todos os sofismas, doutrinas do engano e dogmas. Você pode ter se envolvido em mentiras por quanto tempo, mas quando você ouve aquela voz de águia, quando você recebe aquele puxão, você não pode mais fugir, você não pode resistir, porque é Deus chamando aquilo que está dentro de você, porque você é uma parte dele, graças a Deus. Alguns deles jamais serão verificados. Alguns não são. Eles simplesmente não têm isto. Isto é tudo. Então veja, os filhos de Deus, nascidos de novo, eles possuem uma porção do próprio Deus neles. Que são os atributos de Deus, vivendo neles. Os genes de Deus. E é exatamente isso que vai permitir o quê? A deidade viver em corpos mortais. Fazendo deles parte. Não temos traduzido esse sermão. Ele jurou por si mesmo 54. E agora somos filhos de Deus, uma parte de Deus. A própria deidade vive em cada crente. A deidade vive em você. Se você tem os genes dele. Todo aquele que é nascido do Espírito de Deus é uma parte de Deus. Não é de admirar que ele crê no sobrenatural. O Filho de Deus, ele vai crer no sobrenatural. Não é de admirar que ele crê em qualquer coisa, porque isso, nele está uma porção de Deus. É isso que faz você crer, envolvido naquele corpo mortal ali. Então veja, queridos, por você ser uma semente de Deus, por você ter os genes de Deus em si, por você ser um eleito de Deus, então existe aí algumas qualificações para isso. Existem alguns privilégios da eleição. E a salvação é um privilégio que é dado para os filhos de Deus, mas somente para aqueles que são eleitos. A salvação é ordenada apenas para aqueles que Deus ordenou para receber a salvação. Futuro lar. Agora, no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Primeiro foi um atributo que estava em Deus, que ele pensou em si mesmo como ser humano, e isso transmitiu para ser Jesus. E agora, se você alguma vez estiver lá, você estava com ele então. Pois só há uma forma de vida eterna, que é Deus. E você tinha que ser uma parte de Deus no princípio. Não o que você simplesmente escolheu aqui embaixo. Ele escolheu você. Não foi você que escolheu. Não foi uma atitude voluntária da tua parte. Deus escolheu você. Todo que o Pai me tem dado virá. Amém. Então observe que se Deus não nos faz filhos, porque você já nasce com a genética de um filho, então certamente que ninguém pode ser um filho de Deus, ou um cristão, ou ainda nascido novo, a menos que ele tenha sido um eleito de Deus para nascer de novo. Pura e simplesmente. Então pouco pode alguém ser um filho de Deus, ou um cristão, apenas por unir-se, como eu disse, a uma denominação, a uma igreja, a uma loja, seja uma loja internacional ou uma loja da mensagem. Porque existe isso. Vamos lá. Não te estribes no teu próprio entendimento. Porque por um Espírito somos todos batizados em corpo. E nos tornamos membros deste corpo. Não me importa que marca você tem sobre você. Não me interessa que denominação você está representando. Não me interessa de que grupo você está vindo. É isso que está dizendo. Não me interessa que identificação você tem. E que tipo de doutrina você se identifica para dizer o que você é. Não me interessa isso. Eu não quero saber disso. E isso não tem nada a ver com isto. Você é absolutamente um cristão por nascimento. E essa é a única maneira.
Essa é a única maneira que você pode ser. Não por unir-se, não por credos, não incitando isto ou recitando aquilo ou qualquer outra coisa. Nem por educação, teologia. Você é um cristão quando você é nascido de novo. E você não pode nascer de novo a não ser que você foi eleito para nascer de novo. Entende por que alguns não podem ser vivificados? Somente aqueles que nasceram para nascer de novo, que foram eleitos, predestinados para nascer de novo, é que irão vivificar, é que vão testemunhar desta luz. O que é isso aqui? Predestinação. Porque ninguém pode vir a mim a não ser que meu Pai o atraia, e todo que meu Pai me tem dado virá. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, veja, a única maneira para alguém ser salvo é ser uma parte de Deus. Desde o princípio. Isso já tem que estar lá na mente de Deus. Pois os filhos que são pré-ordenados para receber a palavra e confiar nessa palavra para a salvação, eles têm este mundo porque eles têm em si esta genética, como no banco falava, o fundo clamando ao fundo. Né? Jesus, ele não veio para salvar a ninguém que não seja da mesma semente do seu pai. Mensagem e não sabeis. Agora, a única maneira nesta esfera que você poderia alguma vez estar neste homem interior, você tem que ser pré-ordenado. Porque você estava com Deus. Você é uma parte de Deus. Eu estava em meu pai. Também estava em meu avô, no avô de meu avô, seu bisavô, né? Pela semente eu estava nisso. E eu estava em Cristo. Aqui ele está falando de Deus. Pelo contexto, você vai ver que está falando de Deus. Cristo, ou seja, aquele que unge. Você estava em Cristo antes da fundação do mundo. Ele veio redimir os seus que estavam nele. Aleluia! Seus filhos que estavam nele. Veja, por isso que esse Cristo aqui é Deus. Ele nunca veio para salvar os filhos do diabo. Eles nunca conhecerão isso. Como ele disse, nenhuma porca, um cachorro se converte em ovelha. Não pode. Então veja, os filhos do diabo, eles não podem ser redimidos. Por que isso? Porque eles não são uma parte de Deus. Porque eles não vieram a este mundo com a genética de Deus. Porque eles não vieram com as qualificações. Tem que haver qualificações para que alguém seja estabelecido como filho. E ainda que alguém queira ser estabelecido, ou se diga, ele nunca será, se ele já não foi filho, já desde quando ele veio a este mundo. Ele já tem que vir com essas condições. Então, outro privilégio da eleição é que são somente os predestinados que são cheios com o Espírito Santo. Alguns são tocados pelo Espírito, alguns recebem uma unção do Espírito, como o Prana falou em uma mensagem aí, não sei se está aqui, talvez não esteja aqui. Ele disse que essa unção em alguns toca apenas no seu próprio Espírito, mas não na sua alma. Mas aquele que nasceu para ser estabelecido como filho, ele recebe a unção, como muitos também recebem, mesmo aqueles que são joio, mas a diferença deles para esses é que eles recebem essa unção também lá na sua alma, é lá que eles são selados. E isso é um privilégio apenas daqueles que têm os genes de Deus. Perguntas e respostas número 1 de 64. Eu não creio em ser batizado para a regeneração. Porque quando você crê nisso, isso omite o sangue. Vê? Você é batizado nas águas para mostrar que a regeneração aconteceu. Você não se batiza para poder ser salvo. Você se batiza porque você quer que você é salvo, porque você é filho dele. Você não se batiza para ser um filho. Você se batiza porque você dá testemunho de quem você é. Você sabe de onde você veio e para onde você vai. Tudo isso é apenas um testemunho daquilo que a luz desse dia te mostrou e revelou. O que Deus é e o que você é. Vê, isso é só o externo, um símbolo de regeneração. A coisa completa solenemente se encontra na predestinação. Só os predestinados é que podem ser cheios do Espírito Santo e selados para a salvação. Porém, nós não sabemos quem é e quem não é. Portanto, pregamos o Evangelho. Sim, você não tem condição de saber quem é ovelha e quem não é ovelha. Quem é trigo e quem não é o trigo. Cabe a Deus somente. Não fique, eu acho que fulano pelo que ele faz. Não faça isso. Você não sabe. Deixe isso para Deus. Ele disse, pregamos o Evangelho. Convivemos com todos. Porque o profeta disse, enquanto estivermos todos aí, ele disse, a vinha natural e a vinha espiritual estarão sempre juntas de mão dadas. Estarão juntas aí.
porque a luz, ela cai para todos. Vamos lá, continuando aqui. Apenas prosseguindo, pregando por fé. Porém, veja, a água não é para remir pecados. É uma indagação para uma boa consciência. Ou seja, o batismo é apenas para você dar um testemunho do que você é, né? Daquilo que aconteceu internamente. O batismo é um testemunho externo de algo que já tem que ter acontecido interiormente aí antes com você. Né? Você não se batiza para esperar ver se alguma coisa acontece depois. Você se batiza porque alguma coisa já tem que ter acontecido. Ok. Agora, todavia, estando ele ainda falando estas palavras, caiu o Espírito Santo. Aqui o Urbano está falando no momento em que Pedro estava pregando para Cornélio, e Cornélio recebeu o batismo do Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Né? Apenas um exemplo bíblico, porque você, na verdade, se você é um eleito, você não precisa nem esperar o batismo das águas. A regeneração já tem que acontecer antes. Alguma coisa no despiritamento já tem que acontecer antes, não depois. Então ele vai dizer aqui, agora, todavia, estando ele ainda falando essas palavras, caiu o Espírito Santo. Então Pedro disse, recusaremos a água, vendo que esses receberam o Espírito Santo, conforme o recebemos nós, ali em cima? Aqui o irmão Branham diz, eu creio que seus pecados já se haviam ido, porque não haveria entrado o Espírito Santo, e ele não entraria a menos que eles fossem vasos predestinados. Há alguns vasos que não são predestinados, e o Espírito unge lá a carne deles, para fazer até alguns sinais e maravilhas. Mas essa entrada aqui, esses vasos predestinados são aqueles que você já está entendendo, que são da eleição, que têm o gênese de Deus, que são a semente de Deus. É nesse somente que o Espírito de fato entra e o sela para a redenção. Amém, graças a Deus. Então, o novo nascimento, ele é um resultado de uma confissão de fé que cada filho de Deus dará em seu tempo oportuno. São somente os eleitos de Deus que podem ser regenerados, então, e receber o novo nascimento, porque uma banda diz, somente esses que são pré-ordenados, são vasos, somente em vasos predestinados é que o Espírito Santo ali os enche e os sela e os salva. Porém, o que seria exatamente o novo nascimento para o irmão Branham? O que é exatamente isto? Deixa eu pegar aqui um sermão onde ele vai falar para você, no seu entendimento, o seu pensamento, e vamos lá, você já entendeu, os pensamentos do irmão Branham são os pensamentos de Deus. Então ele vai dizer para você o que Deus quer que você saiba acerca do novo nascimento. Porque alguns ainda têm alguma dúvida sobre isso. O que é nascer de novo, irmão Diógenes? Vamos ficar com o que o irmão Branham falou? Não é melhor? Esqueça o pensamento de Diógenes, o que quer que seja. Não estamos aqui para tratar de pensamentos pessoais. Vamos ver o que o irmão Branham disse. Mensagem Cristo é o mistério. O que é o novo nascimento, então? Você diria, bem, irmão Branham, o que é o novo nascimento? Aí ele responde, é a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. Isto é o novo nascimento. Agora, revelação em que sentido, irmão Branham? Ou irmão Diógenes? Em que sentido? Eu tenho que ter um conhecimento perfeito doutrinário sobre quem é Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, é isso? Se eu tivesse esse conhecimento perfeito, então eu tenho a revelação de Jesus Cristo, então eu sou salvo, eu sou nascido de novo, é isso? Não, isso nunca foi ensino do William Branham. Parece que alguns querem entender ou fazer o povo entender que novo nascimento é isso. Você tem que ter uma revelação de Jesus Cristo. Vem cá, vamos ensinar da idade, vamos ensinar como é que é isso, como é que é aquilo. Não é exatamente isso. O conhecimento doutrinário é bom, mas você viu o que o profeta dizendo. Não interessa qual é a tua marca, não interessa de que credo você está confessando. Se você não nasceu de novo, mas então, e agora, irmão Jorge? Nos ajude, vamos lá, vamos continuar aqui. Amém. Está vendo? Não que você se uniu a uma igreja, apertou uma mão, fez algo diferente, disse um credo, tem um conhecimento doutrinário específico sobre a deidade, o que quer que seja. O irmão Branham disse, isso não é isto. Novo nascimento não é isto. O que você prometeu viver de acordo com o código de regras, porém Cristo, a Bíblia, Ele é a palavra que foi revelada a você. E não importa o que alguém diga, o que aconteça, é Cristo. Pastor, sacerdote, seja o que for, é Cristo em você. O novo nascimento é a revelação de Cristo em você. De que forma? A vida de Cristo em você. Cristo vivendo em você. Não é você sabendo dizer quem é Cristo.
Não é você tendo um bom conhecimento doutrinário. Você pode ter um conhecimento perfeito da doutrina e pode ir para o inferno com tudo isso. Porque não é isso. O novo nascimento não é esse tipo de revelação. A revelação que te dá o novo nascimento é o próprio Cristo. É a própria vida de Cristo se revelando, se manifestando, se expressando naqueles que são genes de Deus. Deixa eu ler algo que o irmão Brian falou numa outra série que ele pregou antes desta, da série O Sinal. Ele disse algo aqui muito importante. Ele vai dizer aqui, a palavra revelação significa manifestação da verdade divina. E se não houver uma manifestação de Cristo em você, não há revelação de Cristo em você. Então o que é a revelação de Cristo? É a própria manifestação dele em você. Quando Cristo se manifestar em você, não é para você confessar uma doutrina, um conhecimento, ou pertencer a um grupo específico da mensagem, não é isto. É Cristo manifestando-se em você. Então essa é a prova de que você nasceu de novo. Você está entendendo isso? Amém. Aí o irmão Brian vai dizer mais alguma coisa aqui, porque crer e revelação não são a mesma coisa. Você pode crer na doutrina correta, mas se você não tiver a revelação do Cristo manifestando-se em você, Cristo revelando-se em você, manifestando-se em você, de nada serve. Revelação significa que há uma manifestação para o que você crê. Então, não será expondo com palavras a sua compreensão da deidade, ou sobre a relação do pai com seu filho, que um eleito vai demonstrar ter a revelação de Jesus Cristo, mas vivendo como ele viveu. É aí que está a revelação de Jesus Cristo. É você vivendo como Jesus Cristo viveu. Isso é o novo nascimento. A revelação de Jesus Cristo em mim, em vós. Cristo em vós, a esperança da glória. Não é isso? É Cristo se formando no crente, como pregamos há 2 semanas atrás. Deixa eu ler algo aqui que o Mambana disse. Um pouco mais para você entender melhor, para consubstanciar esse pensamento dele. Na mesma mensagem, Cristo é o mistério. O novo nascimento é Cristo, é a revelação. Deus tem revelado a você este grande mistério, e isso é um novo nascimento. Agora, o que você vai fazer quando você reunir todo este grupo, onde a revelação está perfeitamente em harmonia, e Deus expressando-a através de sua palavra, pelas mesmas ações? Tem de entender o que o profeta aqui está dizendo. O novo nascimento é a revelação de Cristo, que é uma manifestação por meio de ações. Claro, se você é nascido de novo, você vai manifestar Cristo através de ações, porque as tuas ações vão mostrar que é Cristo em você, vivendo por meio de você. As mesmas coisas que ele fez, você vai ter que fazer o que Cristo fez. Você vai ter que andar como ele andou. Você vai ter que pensar como ele pensou. Você vai ter que falar como ele falou. Você vai ter que sentir como ele sentiu. E isso prova que você nasceu de novo. Eu vou repetir, não você citando uma doutrina, um credo. Não é isto. Agora, o que você, pelas mesmas ações, se a igreja tão somente soubesse a sua posição, ela saberá um dia. Então o arrebatamento se irá quando ela souber o que ela é. Então veja que a revelação de Jesus Cristo não é para ser demonstrada por alguém intelectualmente, aquilo que o Mambana chamava de uma fé intelectual, mas através da sua própria vida. Ele, com a sua própria vida, expressando-se através da revelação da palavra, aquilo que Deus é e aquilo que a palavra nos ensina como proceder como filhos dele. Amém. Você é gerado por ele, você é uma parte dele e você vai testemunhar dele através da tua vida, de ações, de atitudes. Não é isso? A verdadeira revelação de Jesus Cristo não está no campo das ideias, que seria a parte mecânica. A revelação de Jesus Cristo é quando o próprio Cristo vive em você. Aí então que você tem a revelação, que é a dinâmica. Isto não pode ser personificado. Os religiosos conseguem personificar a mecânica. E como nós falamos lá no culto de hoje, acho que foi ontem, né? Os religiosos conseguem fingir, conseguem disfarçar a sua incredulidade com a religião. Vivendo uma vida religiosa, praticando uma mecânica, mas a dinâmica ele não pode personificar, ele não pode imitar isso aqui, ele não vai suportar fingir. Eu digo, já tenho dito isso antes, ninguém aguenta fingir a vida toda, ninguém aguenta isto.
Então, o nascer de novo, a demonstração de que você nasceu de novo, é de que você é guiado pelo Espírito. Não guiado por uma mecânica de uma igreja, de um tabernáculo, mas guiado pelo próprio Espírito Santo. Amém. Mbana, ele vai dizer para nós que existe uma semente qualificada, como eu disse, para dar testemunho desta vida de Cristo. Ninguém pode ser manifestado como filho de Deus com a luz de uma era passada. Ninguém pode ser. Tem que ser com a luz desse dia, com a porção desse dia. Você nunca vai vivificar como filho com a mensagem do tempo de Lutero, de Wesley, e nem o povo lá de Wesley, como eu disse, seria vivificado com a mensagem de uma era subsequente a eles. Nem eles poderiam fazer isso. É cada luz de uma atmosfera certa, no tempo certo, para a estação certa, para a semente certa. Amém. Então, é necessário que a semente ouça a palavra para a sua estação. E nesta era, há somente uma mensagem que pode vivificar a semente predestinada desse dia. Não há outra mensagem. Não há outro profeta. Porque Mbana disse que o profeta é revelador da palavra. Não há outro revelador da palavra pela qual, uma vez você ouvir essa palavra, você, como Gênesis de Deus, pode frutificar. Você pode ser, como eu disse, Gênesis desde o nascimento. Mas talvez alguma coisa demorou para fazer você frutificar, porque você ouviu uma palavra errada, porque você recebeu uma luz errada. Você somente amadureceu quando você recebeu a luz certa no tempo certo. Veja, por que isso? Porque Deus não pode vindicar nada a não ser a sua própria palavra. Se você ouviu uma outra palavra do outro homem, ainda que você era um filho de Deus, você não fez nada. Você não produziu nada, você não amadureceu porque Deus não podia vindicar aquilo. Mas quando você recebeu essa porção dessa luz para esse dia, era Deus, então Ele vindicou isso aqui. E você veio à luz e você vivificou. Deixa eu ler algo que o Mbana diz aqui. Livro das Eras também. Somente um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem a dizer para essa era. E esse mensageiro único é o mensageiro para a verdadeira igreja. Só há um mensageiro. Só há um. Não há outro. Ele fala da parte de Deus, porque ele tem a mente de Deus, porque conhece os pensamentos de Deus. Ele fala de Deus, da parte de Deus, às igrejas, através de revelação. Tanto a verdadeira como a falsa. Essa mensagem é tanto para a falsa vinha como para a vinha verdadeira. Ambas vão ouvir isto. A mensagem é, portanto, transmitida a todos. Mas embora seja transmitida a todos os que se acham em seu alcance, a mensagem é recebida individualmente por apenas um determinado grupo qualificado. Amém. Quem é esse grupo qualificado? Nós já vimos as qualificações. Tem que nascer com genes, tem que ser eleito, tem que ser um atributo de Deus, tem que estar já nos pensamentos de Deus, lá na eternidade. Tem que ter uma representação. Quando Deus gerou o seu filho lá antes da criação do mundo, quando Ele contemplou o seu filho, Ele contemplou, sabe quem mais? Todo o resto da filiação. Ele contemplou a mim, a você, toda a noiva, todo o resto do seu corpo estava lá. Ele contemplou a mim e a você, porque essa é a representação que nós tínhamos lá. São as qualificações. E o profeta aqui diz, só um pequeno grupo qualificado é que vai receber isso. São muito poucos. E de uma determinada maneira. Cada indivíduo desse grupo é alguém que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. E o que capacita alguém a ouvir? Ter neles atributos para isto. Tem que ser ovelha. Tem que nascer ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Essas me seguem, abrem a porta. Aqueles que ouvem não estão obtendo sua própria revelação privada, nem é um grupo obtendo sua revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Amém. Essas mensagens que lemos aqui são mensagens que Deus deu para o profeta, para que quando ele falasse, você lesse isso, ou ouvisse isso, e fosse salvo, fosse renovado, fosse transformado, fosse regenerado, porque é isso que a mensagem faz. Amém. Então veja, não há nada que a noiva deve temer. Se você é Gênesis de Deus, não se preocupe. Você vai ser salvo. Deus não é completo sem você. Que maravilha isso, não é? Então do que você vai temer, meu querido? Você não tem que temer nada. Nós temos dito já alguns dias aí, a noiva não tem que temer nada, não tem que temer más notícias, a quebra do dólar, futuro guerra, terceira guerra mundial, bombas atômicas. Estava comentando, não sei com quem foi, acho que foi com a irmã Rebeca. Está sendo anunciado aí, diz que esse presidente da Rússia, Putin, já tem até um míssil aí, que ele intitulou de Satã 2. É o nome do míssil. Consegue destruir um país inteiro com esse míssil.
Então, há muitas notícias aí. O povo está temendo. Mas sabe, Mamana disse que há uma coisa que você deve temer. E não é isto. Não é más notícias, não é futura guerra. Deixa eu ler isso aqui. Alimento espiritual em seu devido tempo. Agora, nós percebemos que estamos nos defrontando com uma das maiores horas que a história já conheceu. Não é exatamente a ogiva com um míssil brilhante e polido, com uma cabeça nele, que devemos temer. Não é o Satã 2 lá de Putin. Não é isso que você tem que temer. São as igrejas que deveríamos temer. O que um falso ensino for proferir para uma igreja é muito mais danoso, é muito mais prejudicioso do que esse Satã 2 aí de Putin. É isso que você tem que temer. É a hora em que estamos vivendo que devemos vigiar. Isso é verdade, queridos. Porque além de haver vários tipos de mensagem da hora, como nós temos hoje, também existem vários tipos de vozes. Há diferentes vozes hoje, que estão confundindo o povo. E o profeta disse, repetindo o que a Bíblia diz, enganaria, se possível, até mesmo os eleitos. Como eu disse, você é uma semente eleita, mas se você ouviu uma voz estranha no passado, frutificou? Não. Você deu testemunho dessa vida? Não. Porque não era a luz ideal para você vivificar e frutificar. Mas é no tempo certo de Deus. Então veja, o irmão Branham, ele disse que a voz de Deus para a noiva nesse tempo do fim é essa voz que vai vivificar você. Não é qualquer voz. E há muitas vozes, há muitas doutrinas, há muitos ensinos, há muitas unções, há muitos ministérios. Deixa eu ler isso numa mensagem que não temos traduzida. Eu quero mostrar isso para você, porque o irmão Branham, ele sabia quem ele era. Ele sabia qual é o seu ministério. Ele sabia qual é o propósito dele ter sido enviado aqui por Deus nessa terra. Ele vai dizer nessa mensagem, minha comissão de 51. Agora, eu sou apenas seu irmão. Ele nunca quis impor nada. Porque só por revelação, só a genética de Deus que receberia a verdade. Então ele nunca impôs nada. Ele disse, eu sou seu irmão apenas. Pela graça de Deus. Mas quando o anjo do Senhor se move, ele se torna então uma voz de Deus para você. Se eu ofendi você por dizer isso, me perdoe. Mas eu senti que pudesse ser ofensivo. Mas eu sou a voz de Deus para você. William Branham era o porta-voz de Deus. Então o que eu estou querendo dizer? O que o Mambana estava dizendo? Para que a semente de Deus nesse dia, nesse tempo amadurecesse, teria que ouvir a voz de Deus. Ele para você ouvir, e amadurecer. Não ouça outra voz. Não ouça outros porta-vozes, porque você vai se confundir. Como eu disse, hoje há muitas doutrinas, muitos dogmas sendo pregados, ensinados, que estão o quê? Entorpecendo os sentidos das pessoas, impedindo de elas ouvir a voz de Deus, ao ponto que tem até sufocado e se tornando cada vez algo mais raro em nossos dias. A mensagem genuína de Deus está se tornando uma coisa rara. Aquilo que nós lemos lá nas profecias estão se cumprindo. E estamos vivendo tempos de fome. E nós comentamos no escudo de São José, hoje, Mambana fala isso, o povo tem fome e come qualquer coisa. Qualquer coisa que for ensinada, eles vão ter seus seguidores, porque eles têm fome e querem comer aquilo. Mensagem, ouça sua voz de 58. Não é de admirar que a voz de Deus seja uma coisa rara hoje em dia. Ela é sufocada por tantas vozes diferentes. O povo hoje não está conseguindo mais ter noção. E é por isso que você tem muitos tabernáculos, muitas igrejas sendo levantadas, edificadas, mas o povo ali, como disse o irmão Braz, estão 30, 40 anos, não são edificados, porque estão vindo uma voz errada. Por tantas coisas que escurecem e tiram, chega um ponto até que entorpece os nossos sentidos, até que não possamos ouvir a voz de Deus. Nossos sentidos, de onde deveríamos nos mover e entender que vocês são homens e mulheres e que vocês são a criação de Deus e que foram colocados aqui para servi-lo, mas a voz de Satanás e dos falsos profetas dizem, seja moderno. Como estudamos ontem, né? Mamana disse que muitos hoje estão buscando misturadores, mas Deus tem chamado por separadores. A igreja foi chamada por Deus para viver uma vida santa e separada. Mas muitos, a igreja natural, está buscando misturadores para misturar e misturando vozes. Agora, Mambrana, ele disse que a igreja natural
ela está em busca de misturadores. Ministros que comprometam a palavra e a doutrina para alguma outra coisa. Mas Deus está em busca de separadores, e são a esses que a noiva deve estar buscando também. A noiva tem que saber discernir e buscar separadores. A noiva não vai buscar por misturadores. Então, se a noiva deixar de ouvir a outras vozes estranhas, com seus sonidos incertos, para ouvir a voz de Deus, ou porta-voz de Deus, para esse dia, ela mesma também vai se converter na voz de Deus para esses dias. Sim, tem que ser. Se você é parte de Deus, se você tem os genes de Deus, se você é um eleito de Deus, se você é uma semente de Deus, você vai ter que ser também o porta-voz de Deus aqui, sim, nessa terra. Ele disse, a deidade está em você. É tão difícil crer nisso? Não pode. Se você não ouvir vozes estranhas, você vai crer nisso, e você vai dar amém para isto. Mas deixa eu ler algo que o profeta escreveu no livro das Eras. Ele está enviando um profeta vindicado. Ele está enviando um profeta após quase 2000 anos. Ele está enviando alguém que está tão longe da organização, da instrução e do mundo da religião, que como João Batista e Elias de outrora, ouvirá somente de Deus e terá o assim diz o Senhor, e falará por Deus, falará da parte de Deus. Ele será o porta-voz de Deus. E ele, como é declarado em Malaquias 4, converterá os corações dos filhos aos pais. Ele trará de volta os escolhidos do último dia, e eles ouvirão um profeta vindicado transmitir a exata verdade, assim como foi com Paulo. Ele restaurará a verdade como eles a tinham. E esses escolhidos, juntamente com ele, com esse profeta, com esse porta-voz, naquele dia, serão os que verdadeiramente manifestarão o Senhor e serão o seu corpo e serão a sua voz. Você será a voz dele. Deus falará por meio de você. Por quê? Porque você terá a voz dele. Você ouviu a voz e você ecoa essa voz. É Deus falando por você. E executarão suas obras. A igreja não é mais porta-voz. Está falando da igreja que se organizou, que se denominou. Essa igreja aí não é porta-voz de Deus. Não é. Ela é porta-voz de si própria. Dos seus próprios programas, dos seus próprios ensinos, da sua própria teologia, do seu próprio ensino. Por isso Deus está virando-se contra ela. Ele a confundirá através do profeta e da noiva. Porque a voz de Deus estará nela. Porque você é gene, porque você é semente, porque você é uma parte de Deus. Deus vai falar através de você. É impossível isso? Não, é possível, porque ainda Deus tem suas testemunhas na terra. Seus genes ainda estão aí. A semente ainda está sendo plantada. A luz ainda está irradiando para frutificar e amadurecer essa semente. Amém. Agora, o irmão Branham, ele fala para nós, de acordo com a mensagem, de que nós somos a semente de Deus e nós também somos a semente de Abraão. Nós somos a descendência de Abraão. Abraão, nosso pai. A própria palavra Abraão quer dizer pai de muitos filhos. Mas não filhos segundo a carne, mas filhos segundo a promessa. E o apóstolo Paulo disse que os filhos da promessa são da descendência de Abraão, que é pai de muitas nações. E o Brana disse que como Abraão era um filho e uma semente de Deus, ele também, Abraão, era uma parte de Deus. Não podia ser outra coisa. E ele mostrou isso tendo fé suficiente. Abraão mostrou ser uma parte de Deus, demonstrando fé suficiente para crer em sua palavra e um Deus que traz à existência coisas que não existem. Foi a escritura que nós lemos ali no início de Romanos 4. Mas deixa eu ler algo que o profeta falou, mensagem crendo em Deus. Abraão não titubeou na promessa. Ouçam isto. Ele era como Deus. Abraão era como Deus. Como que é isto? Ele tinha uma parte de Deus em si, pois ele creu. Somente aqueles que são uma parte de Deus é que vão crer. Somente aqueles que são parte de Deus é que vão frutificar, é que vão vivificar, é que vão testemunhar dessa palavra e desta voz. Não outra voz. A noiva não dará testemunho de outra voz. Não. Ouça o versículo 18, que é a passagem que nós lemos de Romanos 4. E o qual em esperança creu contra a esperança. Não tinha nem mesmo esperança para isto. Entretanto, ele creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então, para você crer nesta palavra, você tem que ser parte desta palavra.
Amém? E aqui o irmão Bana está citando Romanos 4. Amém. Só quero ler essa parte aqui. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça. A fé de que a promessa seja firme a toda posteridade. Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então veja, dizer que Abraão creu naquele que chama à existência coisas que ainda não existem, significa que ele não somente confiou em Deus de que ele poderia cumprir a promessa, mas que ele mesmo, Abraão, confessou a promessa. Por favor, Abraão não apenas creu, ele falou, ele creu. Até quando perguntavam, qual é o teu nome? Abraão. Eu já estava dizendo que o seu nome, eu sou pai de muita gente, estava confessando. Abraão cria na promessa, e ele confessava a promessa. Por que isso? Porque ele era uma parte de Deus. Então, o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então veja, se você crê, você tem que falar. E Jesus disse, se sois descendência de Abraão, fazeis as obras de vosso pai Abraão. Abraão recebeu uma revelação, ele ouviu uma voz, ele creu e confessou. Ele teve filhos, ele teve aqueles filhos que Deus lhe prometeu que daria? Teve. Ele disse, Deus disse, olha as estrelas e conte se for possível. Não, não é possível. Assim será a tua descendência. Eu creio. Ele cria e ele falava. E os filhos, a descendência de Abraão, a semente de Abraão, da promessa, eles vão crer e eles vão confessar. Você tem que confessar. Então dizer que Abraão era uma parte de Deus, ou como Deus, como diz Mombrana, significa que ele também era o quê? Porque veja, ele cria que Deus poderia trazer à existência coisas que não existiam. Ele cria que Deus poderia trazer algo que não existia ainda, trazer a criação. Ele cria que Deus poderia criar. E porque ele cria, ele também se tornou um criador, porque ele trouxe isto com a sua confissão. Você nunca vai trazer algo à existência até que você fale. Por que eu estou dizendo isso? Porque você é uma parte de Deus. E o que eu vou ler agora é que uns sermões onde o Umbanda fala que porque você é como um filho de Deus, porque você é uma parte de Deus, você vai ter que ser exatamente como o teu pai Abraão lá foi. Abraão foi um criador em miniatura. E o Umbanda ensina nas suas mensagens, eu achei várias mensagens onde ele disse isso. Você é um pequeno criador em miniatura. Você é um criador. Você pode criar isto na tua casa, no teu lar, na tua família, no teu casamento. Não interessa a situação oposta, você pode criar uma outra atmosfera. Você é um pequeno criador. Por quê? Porque você é filho do Criador. Você tem genes do Criador. Então dizer que Abraão era uma parte de Deus, ou como Deus, significa que ele também era um pequeno criador. Porém Abraão somente confessava para vir à existência as coisas que ele ouviu de Deus para dizer. Você somente poderá também criar se você primeiro ouvir de Deus o que é para ser criado. Porque é a palavra dele que vai ser criada, não a tua palavra, não os teus pensamentos pessoais, mas é a palavra e os pensamentos de Deus. Mas se você é parte dele, ele vai compartilhar contigo os seus pensamentos. Você vai ouvir a voz dele, você vai falar e você vai confessar e você vai criar. Então, da mesma forma, a sua descendência de Abraão, que é a noiva, também deve ser composta de pequenos criadores. Porém, eles somente confessarão aquilo que Deus lhes revelou em sua própria palavra para falar. O que você vai criar? O que está na palavra. Confesse a palavra. E ela vai se revelar e se manifestar e se expressar através de você, que é uma parte dessa palavra, que foi gerado por essa palavra. Mensagem que não temos traduzida. Expectativa de 54. Exatamente como você espera, assim é o que você recebe. Tanto coisas boas quanto coisas ruins. Aquilo que eu temia, disse Jó, me sobreveio. Mas venha para a reunião esperando, venha você para essa reunião esperando, crendo, esperando ver a glória de Deus em movimento, venha crendo no poder de Deus,
os pecadores sendo salvos, cheios do Espírito Santo, a enfermidade sendo curada. Então observe o que Deus mostra. Sim, Senhor, veja, você é um criador em si mesmo. Venha crendo e confesse, crie isso para você, crie isso para essa igreja. Nós queremos a igreja mais abençoada, mais ungida, mais cheia do Espírito Santo. Crie isso, igreja, fale, confesse isso, venha com essa fé, crie essa atmosfera. Você é um criador em miniatura? Você sabia que cada um de vocês é um criador? Uau! Por quê? Porque somos filhos do Criador. Você é uma parte de Deus. E você também é genes dele. Você é um filho de Deus, um rebento de Deus, uma filha de Deus. É isso mesmo? Então você é um criador. Então todo aquele que é uma parte de Deus deve crer que cada coisa dita por Deus em sua palavra tem que se materializar, tem que confessar, tem que crer. Confesse cada bênção, cada promessa redentora para você, ou das bênçãos redentoras do Calvário, cura, salvação, batismo. Confesse isso, é para você, é teu. No devido tempo vai se materializar. Porque ele recebeu uma revelação, você vai ter um filho. Ele confessou. E isso se materializou, porque ele era um criador em miniatura. Amém. Graças a Deus. Já para encerrar, queridos. Nós devemos, então, por ser uma parte de Deus, por ser uma semente de Deus, e porque temos a vida de Cristo em nós, nós então temos que o quê? Andar como Cristo andou. Eu vou retomar aquele tema do profeta ali. Como é que você faz para saber se você tem um novo nascimento? É se você tem a revelação de Jesus Cristo a você. E o que é a revelação de Jesus Cristo em você? É a própria manifestação da vida de Cristo em você. Esquece conhecimento, esquece doutrina, nada disso. É Cristo se revelando. Então, se você tem isto, porque você é Gênesis, isso tem que se manifestar em você. Se a noiva é uma parte de Deus e a expressão de seus atributos, isso quer dizer que somos a expressão da sua palavra, que é Deus mesmo. Então nossa vida tem que ser um reflexo do que Deus é. E se Deus está em nós, então nós precisamos refletir isso em nossas próprias vidas. Como João disse lá em 1 João 2, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Se você está nele, se ele está em você, isso quer dizer o quê? Que você tem um novo nascimento. Então como é que se demonstra isso? Andando como ele andou. Andar com Cristo significa manifestar em sua vida as mesmas características dele. Através de que forma, irmão de Jorge? Através de uma conduta pura, uma conduta santa, uma conduta cristã. Vivendo uma vida separada. Mamana disse que todo filho e filha de Deus deve se comportar como tais. Agindo, andando, falando, se conduzindo como filhos de Deus. Todos nós somos estrangeiros em uma terra estranha. Portanto, os nossos hábitos e o nosso modo de ser não deve jamais refletir o que está aí no mundo. Se você é um separado, você não vai viver como os outros que se misturam, ou que misturam tudo. Não. Porque isso faria a igreja perder a sua própria identidade, a sua própria identificação. Mensagem que não temos traduzida. Sedentos por vida de 59. O que estão a fazer os cristãos? Somos estrangeiros. Mas nosso Pai é o Rei. E nós somos filhos e filhas de Deus. Devemos nos comportar como filhos e filhas de Deus. Quando eu vejo a igreja se tornando tão solta, e as mulheres em seu modo de se vestir imoral, e os homens fazendo o mesmo, isso me entristece, porque somos filhos e filhas de Deus, e devemos agir, e andar, e falar, e nos conduzir assim, como filhos. Quando ficamos longe disso, tenho medo de que haja algo de errado em nós. Perdemos a visão de quem somos, perdemos a identificação, porque se você é filho de Deus, você vai ter que refletir Deus em você. Perdemos a visão de quem somos, porque a vida que está em nós é o que nos guia e nos dirige. Amém. Veja, eu tenho muita coisa aqui, eu já vou encerrar. Eu vou pular aqui muita coisa, mas você já está entendendo. Nós estamos tratando disso. A semente de Deus,
ela tem que frutificar, ela tem que vivificar no seu tempo. E só é a mensagem deste dia que vai fazer isto com essa semente. E assim nós estamos aqui crendo de que estamos ouvindo a voz de alguém que disse ser o porta-voz de Deus. Você não pode ouvir nenhuma outra voz a não ser essa voz. É essa voz, é esta luz, é essa mensagem que vai te dar a fé de arrebatamento. É esta mensagem que vai derramar sobre você, como um grão que precisa ser amadurecido, a chuva serôdia, a chuva temporã, que como a banda disse era a chuva de ensinamento, mas também é aquela mensagem que vai preparar você para a colheita, para o arrebatamento. Então os membros da noiva semente, desse tempo do fim, ela deve manifestar a própria palavra da qual ela se originalizou. Você tem que manifestar a própria palavra que originou você. Mambana diz na mensagem a seta de libertação. Se você é um santo, se você é um filho, se você é um eleito, se você é da gênese de Deus, haja como um santo, ande como um santo, vista-se como um santo, fale como um santo, ore como um santo, creia como um santo, vista-se como um santo. Repetiu isto. Seja como um santo, viva como um santo, morra como um santo e vá para o céu como um santo. O que o Mambana está dizendo? Enquanto você viver aqui, dê testemunho da palavra que te originou. Dê testemunho da tua verdadeira natureza. Porque Deus quer hoje ser conhecido e manifestado, expressado de que forma? Através de você, através de mim, através da sua igreja. Ninguém mais vai ser porta-voz de Deus hoje, a voz de Deus nessa terra, a não ser a noiva, a igreja. Então, igreja, o profeta aqui diz, comporte-se como um filho de Deus, atue como um filho de Deus e vá para o céu como um filho de Deus. Ou seja, termine a tua vida como você começou. Quero terminar lendo isso aqui. Como eu disse, os membros da noiva semente desse tempo, ela vai manifestar a própria palavra que originou, mostrando as características do seu noivo, do seu esposo, do Cristo, no qual Deus primeiro se manifestou e se expressou. Deus primeiro se expressou em plenitude no seu Cristo. E agora, nesse tempo do fim, Deus está se expressando e se manifestando através da plenitude da palavra, através da sua igreja, da noiva de Cristo. Em uma porção, em uma medida, nós temos isto para poder manifestar Ele. Mas Deus hoje está se expressando e se conhecendo através de nós, através da igreja. Eu leio isto aqui e encerro. Mambana escreveu isso no livro das Eras. Estes eleitos não eram apenas os pensamentos eternos de Deus, que deveriam ser expressos na carne no seu devido tempo. Mas estes mesmos eleitos são chamados por outro nome, os eleitos de Deus. São os predestinados, pré-conhecidos de Deus, e estavam na mente de Deus e em seus pensamentos. Em linguagem bem clara, a verdadeira noiva de Cristo estava eternamente na mente de Deus. Você estava lá, você sempre esteve lá. Essa é a tua verdadeira origem. Embora não expressa, até que cada um surgisse no tempo designado e decretado. E quando a luz certa chegou, no tempo certo, então você veio aqui e você frutificou e você deu testemunho. Quando cada membro surgiu, ele tornou-se expresso e tomou seu lugar no corpo. Assim, esta noiva é a literal noiva semente da palavra falada. E embora ela seja feminina em designação, porque é uma mulher, uma noiva, é também chamada de o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é o corpo da mulher. Veja, só apenas uma linguagem, não é isto? É bastante evidente que ela deva ser chamada assim, pois ela foi predestinada nele. Veio desta mesma fonte, era eterna com ele, e está agora manifestando a Deus em um corpo de muitos membros. Deus está se manifestando num corpo de muitos membros da noiva da igreja, em mim, em você. Ao passo que Deus outrora foi manifesto em um membro, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro se manifestou-se no Cristo, e agora ele se manifesta como? Através da igreja. Que nós possamos ser isto. Que nós possamos ser essa semente palavra falada de Deus, para expressar Ele, para revelar ao povo o que Ele é, para dar testemunho dEle, aonde quer que Ele nos colocou.
Você tem um chamado, Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para você, com cada um de nós que estamos aqui. Então, irmã Bruna diz, enquanto você estiver aqui, só uma coisa que você tem que temer. Em nenhum momento ceder à tua primogenitura, ouvir uma outra voz que te afaste disso. Só há uma voz para você ouvir, que é a voz de Deus. Não tema o resto, só tema isto, não dar ouvidos a vozes da falsa igreja, da falsa vinha. Se você ouvir esta voz e der testemunho dessa voz, você vai frutificar e Deus vai se expressar através de você. E então você vai atuar como Deus. Você vai ser de fato um pequeno criador. Não importa o problema que se instalou na sua vida, o que quer que seja, você vai falar a palavra, você vai confessar a palavra e ela vai se materializar. Amém? Você crê nisso? Amém. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Essa mensagem eu queria entregar para os irmãos. Vamos colocar de pé e vamos dirigir a Ele uma palavra de oração. Amém. Querido Deus e amado Pai Celestial, agradecemos por este momento, por esse privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui para tratarmos dessas lições que o Teu profeta nos deu. Porque cremos, Senhor, de que realmente Ele tinha os Teus pensamentos. Ele conhecia a Tua mente. E o que Ele passou para nós foi aquilo que Tu passou para Ele. Então, Senhor, nós cremos nessa palavra e cremos que é uma palavra vindicada. E essa palavra, ela não pode sequer voltar para Ti hoje vazia, sem resultados. Cada filho hoje Teu que ouviu dessa palavra, que é um pequeno criador, vai sair daqui crendo e confessando isto. Eles serão pequenos criadores, criadores em miniaturas no seu lar, na sua casa. Não importa qual situação difícil que alguns filhos estejam aqui passando, Senhor, um problema de enfermidade, uma luta, uma angústia. Senhor, Tu podes fazer isto na sua igreja. Ajude eles, Senhor, a criar, a chamar a algo para trazer a materialidade, Senhor. Faça esta obra em nosso meio, Pai, porque estamos aqui para refletir aquilo que Tu, Cristo, nos revelou através da Sua própria vida. Ele nos deu exemplo, nos deu um padrão, e nós estamos aqui para copiar e imitar isto, sendo imitadores de Cristo. Ajude aqui esta igreja, Senhor, aqui em Itajaí, a todos os Teus filhos, Pai, que eles possam testificar desta palavra, que eles possam falar de Ti e que eles possam, através de suas próprias vidas, manifestar a Tua vida, a vida de Cristo. Que eles possam ter essa experiência do novo nascimento, onde Cristo, através da sua vida, se revele através de suas vidas. É isso que nós queremos, Senhor. Ajuda em todo entendimento. Ajuda em todo conhecimento, porque a Tua palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas acima de tudo, Senhor, precisamos dessa comunhão íntima contigo. E a Tua palavra diz que só aqueles que foram eleitos e predestinados é que terão essa comunhão. Pedimos a Ti misericórdia, Senhor. Ajude-nos, Senhor, em nossas necessidades. Ajuda em cada problema que um filho Teu aqui possa ter, cada filha sua aqui possa ter, Senhor. Tu sabes os problemas, Tu sabes as lutas que eles estão enfrentando, mas Tu tem uma solução para cada um deles, Senhor. Assim como eles vieram com um propósito, assim como eles vieram aqui no tempo oportuno específico, Tu também tem uma bênção específica, no tempo específico. Nós confessamos, nós cremos e nós esperamos em Ti. E nós agora chamamos à existência esta bênção para nós. Abençoa a igreja de Itajaí, Senhor. Abençoa essas famílias aqui que estão. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Antes de passar a palavra para o irmão Arantes, eu quero mais uma vez aqui agradecer a presença dos irmãos. Obrigado por você ter vindo. E que numa outra oportunidade, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse lá em São José, que quando eu puder estar aqui, que eu possa ver você aqui também. Amém? É isso, queridos. Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, né? Você está agradecido a Deus? Amém. Quão bom é isso, né? Lembre das suas orações, o ministério que esse irmão tem. Amém. Ore por ele, ore por sua família, porque isso é muito importante. As suas orações chegam no altar de Deus, né? E temos que orar um pelos outros nessa jornada de fé, porque o tempo é muito próximo, como o irmão falou, os espíritos são muito parecidos, e só o Espírito Santo em seu coração vai mostrar a real palavra de Deus. Confie nisso, não tenha dúvida. Deus, Ele abre o entendimento dos seus filhos, mesmo que ele esteja confuso. Por isso, descanse em Deus que Ele vai fazer isso. Somos gratos por isso, e que Ele
aonde ele for, essa igreja manda dizer para ele, dê saudação dessa igreja, desse pequeno grupo que está aqui. Com certeza. Que ele possa dizer que lá tem um grupo nessa cidade que ama a palavra de Deus, que está buscando firmemente. Que ele possa ser abençoado, guardado a sua família e seu lar, né? Em tudo que ele fizer em sua vida, né? E estamos aí com os ombros, um ao lado do outro, para prosseguir essa jornada. Existem outros irmãos em outros lugares, sedento por essa palavra. Um dia sim, vamos encontrar-nos todos reunidos lá nos ares, naquela grande festa, né? A Deus, isso é uma coisa especial. Daí vai chegar o Senhor dizer, não chore mais. Amém. Você já pensou isso? Ele vai dizer, não chore mais. Um dia lá. Oh, que coisa boa será isso, né? Pense nisso. Amém. Não deixe nada desviar-te da palavra, Sim, tá bom? Sim.